Vamos lá, meus caros, continuando os nossos estudos. Nesse bloco, a gente vai começar a trabalhar um tema que fica meio que ali na interseção, né, entre os recursos, entre teoria da decisão judicial. A gente fica meio que num limbo, se é que a gente pode dizer assim, que é o chamado reexame necessário. Você pode usar o termo reexame necessário, remessa necessária, remessa oficial. Alguns até usam duplo grau obrigatório. Então, remessa necessária, remessa oficial, reexame necessário, duplo grau obrigatório. Tá? Essas quatro nomenclaturas vocês podem usar porque são nomenclaturas comuns. Tá? Você vai encontrar isso tanto na jurisprudência quanto na doutrina e até mesmo no Código de Processo Civil. E na legislação extravagante também a gente vai ver isso. Mas o que eu recomendo que vocês não usem, tá? Porque a doutrina toda critica essa nomenclatura, é o termo recurso de ofício ou recurso ex ofício. Já houve um tempo no qual a lei trazia essa nomenclatura, que era um recurso de ofício, que, se você parar e pensar, é uma contradição nos próprios termos. Porque se a gente viu que recurso é remédio judicial voluntário, então ele não pode ser de ofício. Até porque não faria o menor sentido o órgão jurisdicional recorrer da sua própria decisão. Então, por isso, ao longo do tempo, apesar de historicamente vocês encontrarem com certa tranquilidade essa nomenclatura, mas ao longo do tempo, essa nomenclatura foi deixada de lado, justamente, repito, porque é uma contradição nos seus próprios termos. Fechou? Bom, tirando essa introdução, o que a gente tem que saber dentro da ideia de reexame necessário? Primeiro, que reexame necessário não é recurso. Até porque se eu já falei para você não usar a nomenclatura recurso de ofício, então é porque você não vai valer-se dessa, não vai se valer dessa nomenclatura. Então, reexame necessário não é recurso. Aí você vai pensar, peraí, Fabrício, por que então a gente vai estudar reexame necessário na parte de recursos se não é recurso? É aquilo que eu falei para vocês. A depender de como você organizar os seus estudos, você pode estudar reexame necessário dentro da teoria da decisão judicial ou pode estudar o reexame necessário dentro da teoria geral dos recursos. Fechou? E aí fica a critério de cada um, mas a gente não vai aqui disponibilizar tanto tempo assim, porque é um tema que eu vou trabalhar com vocês, mas é um tema que é muito mais afeto, que a gente vai trabalhar muito isso. Na verdade, você trabalha muito isso na prática, nos processos coletivos, e primordialmente, até porque teve uma alteração recente, e primordialmente quando você for estudar fazenda pública em juízo. Tudo bem? Então vamos lá. Já que o reexame necessário não é um recurso, como eu deveria qualificar esse instrumento juridicamente? Qual seria, portanto, a sua natureza jurídica? Bom, basicamente vocês vão encontrar duas maneiras de apresentar a natureza jurídica do reexame necessário. Uma primeira maneira, com a qual eu até concordo, o reexame necessário é uma condição impeditiva da geração de efeitos da sentença. Ou seja, o reexame necessário, se a decisão for submetida ao reexame, essa decisão que foi submetida ao reexame no tribunal, ela não vai surtir os seus efeitos enquanto não for confirmada pelo tribunal. Por isso que alguns autores, a exemplo do Cássio Scarpinella Bueno, então por isso que alguns autores afirmam é uma condição impeditiva dos efeitos da sentença. Tranquilo? Mas a gente vai ver isso melhor, que eu vou mostrar para vocês que existe uma questão que a gente tem que ver com um pouco mais de calma. Vamos lá. Bom, se há uma condição, então eu vou trabalhar com as ideias dos elementos modais do negócio jurídico. E quando a gente trabalha os elementos modais do negócio jurídico, o que a gente tem que saber? Condição, termo e encargo. Não é isso que a gente estuda? Condição, termo e encargo. Beleza.
Então, já estabelecemos que o revisão necessária é uma condição. Tá, mas é uma condição suspensiva ou é uma condição resolutiva? É uma condição suspensiva ou é uma condição resolutiva? Olha que interessante. Se nos ativermos ao regramento previsto no Código de Processo Civil, estaremos jungidos a afirmar com segurança que o reexame necessário é uma condição suspensiva, como diz o professor Cássio Scarpinella Bueno, porque é uma condição que impede a geração dos efeitos. Agora, abram por gentileza, no artigo 14, da Lei do Mandado de Segurança. Artigo 14 da Lei do Mandado de Segurança, que é a Lei 12.016 de 2009. O artigo 14, caput, vai nos informar que da sentença, seja ela concessiva ou denegatória do mandado de segurança, dessa decisão caberá apelação. Mas, se for concedida a segurança, ou seja, se a sentença no mandado de segurança for de procedência, vejam só se o legislador não fala em reexame necessário. E aí percebam, qual a nomenclatura que o legislador usou aí? Duplo grau de jurisdição obrigatório. Então vejam, a sentença concessiva do mandado de segurança estará sujeita ao duplo grau obrigatório. Ok. Está no parágrafo 1º. Agora vamos ao parágrafo 3º. Vamos lá ao parágrafo 3º. Percebam só que o legislador diz o seguinte, que a sentença concessiva da segurança, ela pode ser executada provisoriamente. Confere? Salvo nos casos em que for vedada a concessão de uma medida liminar. Perceberam? Então olha o raciocínio que eu quero que vocês façam aqui. Por essa posição do professor Cássio Scarpinella Bueno, com a qual eu concordo, o reexame necessário, portanto, é uma condição suspensiva da eficácia da decisão. Porém, no bojo do procedimento do mandado de segurança, deixar isso claro, no procedimento do mandado de segurança, o reexame necessário cabível da sentença concessiva não impede como regra a execução provisória da sentença. O que isso quer dizer? Que a sentença concessiva ela vai surtir os seus regulares efeitos mesmo antes de confirmada pelo tribunal. Está lá, claro, salvo nas hipóteses em que for vedada a concessão de medida liminar. Então, qual é o raciocínio que eu quero que vocês façam aqui? No procedimento do mandado de segurança, o reexame necessário não é uma condição suspensiva, mas sim uma condição resolutiva. Então não é uma condição suspensiva, mas sim uma condição resolutiva. Por que resolutiva? Porque a sentença vai surtir os seus efeitos, mas esses efeitos podem ser retirados. Entenderam o raciocínio? Pois bem. Existe uma segunda forma de você também trabalhar a ideia do reexame necessário enquanto natureza jurídica. Alguns autores falam assim, olha, o reexame necessário ele é uma condição impeditiva do trânsito em julgado. Vejam, não seria uma condição impeditiva dos efeitos da sentença, mas sim uma condição impeditiva do trânsito em julgado. Denotando que a sentença pode até surtir os seus regulares efeitos, mas ela não vai transitar em julgado enquanto não for confirmada pelo tribunal. Na minha opinião, essa segunda forma de concepção se aplica lá ao 14, parágrafos 1º e 3º da Lei do Mandado de Segurança. Tudo bem? Até aqui? Pois bem. Então abram lá, por gentileza, eu peço licença para ler aqui para vocês. Abram lá, por gentileza, no artigo 496 do CPC. Diz assim, ó, está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito
senão depois de confirmada pelo tribunal a sentença, deixando clara a ideia de que é uma condição suspensiva da eficácia da sentença. Então, no bojo do CPC é uma condição suspensiva. Lá no mandado de segurança é uma condição resolutiva. 2 pontos aqui que são relevantes. Vocês vão olhar que esse 496 traz 2 incisos e a gente pode resumir esses 2 incisos da seguinte forma. Primeiro, o reexame necessário só vai ser cabível de sentença. Então você não vai falar em reexame necessário de decisão interlocutória. Reexame necessário só será cabível de sentença. E aí a doutrina, mesmo antes do CPC de 2015, já falava o seguinte: olha, ok, realmente o reexame necessário só cabe de sentença. Mas tem que ser sentença de mérito contrária aos interesses da fazenda pública. De acordo com a redação do 496, é essa a ideia. Tem que ser sentença de mérito contrária aos interesses da fazenda pública. Agora proponho a vocês uma reflexão. Abram, por favor, no artigo 19 da Lei de Ação Popular. Artigo 19 da Lei de Ação Popular. Lei 4717 de 65. Lei 4717 de 65. Esse artigo 19, ele deixa clara a possibilidade do reexame necessário de sentença proferida na ação popular. Tudo bem? E aí vejam, se nos ativermos à literalidade do artigo 6º caput dessa mesma lei, perceberemos que quem está no polo passivo é a fazenda. É a fazenda pública. Então, olhando para esse artigo 6º, que você vê, olha, quem está no polo passivo é a fazenda pública, e combinando esse artigo 6º com o artigo 19, qual a conclusão que a gente chega? Lê de novo o artigo 19. Vejam se não fala de sentença de improcedência. Vejam se não fala também de sentença de absolvição de instância. Então percebam, no bojo do procedimento da ação popular, será possível reexame necessário de sentença terminativa e também de sentença favorável à fazenda pública. Então vai ser possível, olha que interessante, reexame necessário de sentença terminativa e de sentença favorável à fazenda pública. Tudo bem até aqui? Fechou? Bom, só para a gente encerrar esse bloco, vale fazer uma observação. Coloca a seguinte observação aí nas anotações de vocês. Durante um bom tempo, pode colocar assim, fica informal, mas vocês vão entender a ideia. Durante um bom tempo, a doutrina e o STJ, então durante um bom tempo a doutrina e o STJ, estendiam essa regra do artigo 19 da Lei de Ação Popular, estendiam essa regra aí do artigo 19 da Lei de Ação Popular para todas as demais ações coletivas, com base no microsistema da tutela coletiva. Com base no microsistema da tutela coletiva. Fechou? Pois bem. Essa questão ela tem que ser revisitada. Primeiro porque o STJ mudou de entendimento, afastando a figura do reexame necessário para a improbidade administrativa. O STJ chegou a reconhecer a possibilidade de aplicação do reexame necessário na improbidade administrativa. Só que o STJ mudou de posição e a nova lei de improbidade administrativa veda de forma expressa reexame necessário na ação por improbidade administrativa. Faço referência, primeiro, ao artigo 17c, parágrafo 3º,
artigo 17C, parágrafo 3º, que vocês vão combinar com o parágrafo 19, inciso 4, todos da Lei de Improbidade. Artigo 17, parágrafo 19, inciso 4 da Lei de Improbidade Administrativa. Tranquilo, meus caros? Então, no próximo bloco, a gente continua.